Oi pessoal, eu sou o Carlos Stumpo e vim aqui para falar sobre o curso que estamos lançando, eu e Mariana, sobre educação financeira. Nós estamos aqui para trazer a solução dos nossos problemas de educação financeira. Vem comigo. Bem pessoal, antes de começarmos a formação, vamos nos apresentar, não é? Nós somos Mariana Salum e Carlos Stumpo. A Mariana Salum, ela é advogada, mediadora judicial, consteladora familiar, mas também é filha, esposa e mãe. Eu sou o Carlos Stumpo, sou gestor, coach, mentor, sou trust advisor, mas também sou filho, marido e pai. Por que filho, marido e pai? Por que filha, esposa e mãe? Porque tudo começa exatamente no momento em que nós começamos a ter as primeiras relações em sociedade, e a nossa primeira sociedade é a nossa família. E é aí que nós começamos a construir as nossas crenças, o nosso olhar para o mundo e, consequentemente, isso vai determinar a forma como nós gerimos a nossa vida financeira. Nós moramos em Lisboa já há alguns anos e nessa nossa caminhada pela vida nós encontramos uma necessidade de trabalhar sobre isso, né? Falar com as pessoas sobre isso. E de onde é que veio essa ideia? Por que o curso? Porque pela nossa experiência e pelo privilégio que tivemos de poder conviver com pessoas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, nós notamos que independente de onde a pessoa nasceu, ou até de que idade que ele tem, ou até de realidades socioeconômicas diferentes, todas as pessoas, independente da sua raça, cor ou credo, têm necessidades, têm desejos, formulam sonhos, possuem motivações e também têm frustrações e as suas crenças limitantes. E o nosso curso pretende falar sobre isso. É um olhar para a realidade da educação financeira, não apenas controlando a conta bancária ou o cartão de cheques, mas sim olhando para nós enquanto pessoas que vivemos num mundo onde circula uma coisa chamada dinheiro. E é esta coisa que nós usamos para poder vivermos, temos as nossas necessidades cumpridas, os nossos desejos atingidos, os nossos sonhos e as nossas frustrações cada vez mais mitigadas. O nosso curso ele é composto de 3 grandes blocos. O primeiro bloco é aquele onde nós vamos apresentar alguns casos de problemas que encontramos, enfim, identificamos, individuais e inclusive de casais, que são uma fonte bastante importante para ser explorada e, de certa forma, o motivo de muitas ou de algumas questões importantes sobre desequilíbrio financeiro na família. O segundo bloco é o bloco do diagnóstico. No diagnóstico, a ideia é nós olharmos para o passado e para o presente e encontrarmos dentro de nós todas aquelas questões que possam causar uma consequência, ou seja, ir buscar a causa que pode estar na gênese da consequência que é o nosso desequilíbrio financeiro, a nossa falta de controle entre aquilo que recebemos, a relação entre aquilo que recebemos e que gastamos. O terceiro bloco, obviamente, é o bloco do plano de ação, onde a gente vai olhar para o presente e também para o futuro. Agora notem, independente de que bloco nós estaremos da nossa formação, independente se estaremos a olhar para o momento do diagnóstico ou para o momento do plano de ação, passado, presente ou futuro, nós temos sempre 2 olhares. Um olhar é para a emoção e tudo aquilo que toca os nossos sentimentos e que movem as nossas ações do dia a dia, e também para a razão, ou seja, para a matéria, aquilo que tem que ser visto do ponto de vista de estratégia, metodologia, métodos de controle e o que vai nos permitir acompanhar, monitorar a nossa vida econômico-financeira. Hoje, nessa pequena aula, nós vamos fazer aqui uma breve síntese
daquilo que é nossa perspectiva da formação de diagnóstico, para que vocês tenham uma noção do que é que vai ser falado no curso. Bem, o diagnosticar algo, e como todos nós sabemos, né, o princípio da cura está na identificação do problema. Eu não consigo curar uma dor de cabeça sem antes eu perceber que estou com uma dor de cabeça. Eu não consigo tratar de uma questão psicológica sem que eu assuma que eu a tenho. Então, o primeiro passo a ser feito é olhar para a nossa vida e entender que existe sim questões que têm que ser tratadas, olhar para elas. E a primeira pergunta dessas é: quem eu sou? Quem sou eu? Quais são as minhas dinâmicas? Como que eu acordo de manhã? Qual que é o meu modelo mental predominante? Será que eu trabalho no modelo mental da escassez, aonde tenho medo daquilo que vai faltar, tenho medo daquilo que eu deixo de ter, não quero distribuir aquilo que tenho, se eu der de mim vai faltar no futuro, se eu ajudar alguém vai faltar para mim? Será que eu sou predominantemente do modelo mental da abundância, onde dou tudo aquilo que tenho, gasto tudo que tenho, não estou preocupado com o futuro porque sei que Deus um dia vai resolver o meu problema? Quem sou eu? Primeira coisa é olhar para mim próprio e identificar quais são as minhas dinâmicas predominantes. Em seguida, qual é o meu propósito de vida? Aqui é uma frase de uma história infantil, né? E que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E quando falamos de educação financeira, esta realidade ela é bastante clara, bastante óbvia. Se nós não temos um propósito claro, nós não temos um plano de investimento dos nossos esforços pessoais, materiais e também financeiros. Então, a segunda pergunta a ser feita é essa: qual é o meu propósito de vida? Para onde eu quero ir? O que eu quero ser? Qual é a minha visão de felicidade? Ok? Terceira pergunta: qual é a influência das outras pessoas na minha vida? E aqui a perspectiva é trabalharmos o amor próprio. É muito comum na nossa sociedade que nós estejamos preocupados, vamos dizer assim, não é? Ou interessados em ser aceite pelos grupos sociais, ser aceite pela família, ser aceite pelos amigos. Uma das leis sistêmicas é a lei do pertencimento. Todos nós queremos pertencer a um grupo, enfim, a nossa alcateia, né? Ao nosso coletivo. E por vezes, com um pouco de baixa autoestima, ou talvez com alguma falta de amor próprio, nós temos uma tendência a acreditar que investimento em nós próprios é roupa nova, é carro novo, é casa bonita, é ser cool, ter um corpo sarado. E muitas vezes isso aí nada mais é do que um artifício que nós criamos, porque o nosso amor próprio, aquilo que a gente deve sentir quando olha para o espelho, ele está precisando de um apoio, precisando de um olhar. Então, isso é importante também se identificar, nós olharmos para isso, nós diagnosticarmos isso, qual é a influência que o mundo tem na nossa vida, até que ponto em que nós não estamos a utilizar o nosso dinheiro por modismo ou para podermos ser parte do grupo social que é aquele que nós queremos ser. Será que eu estou organizado mental e materialmente? Ou seja, olhando para aquilo que eu preciso desenvolver em mim, enfim, na minha vida pessoal, para que eu consiga sair desse redemoinho, desse furacão financeiro, é importante que eu saiba se estou mentalmente organizado, se tenho foco, se eu preciso olhar para um pouco mais para aspectos do meu comportamento, como a ansiedade, como, por exemplo, o medo, que são aspectos que têm que ser tratados,
para que eu possa aprender as dinâmicas que eu tenho que adquirir, para que eu possa resolver a minha situação financeira, para que eu possa ter a capacidade de resolver a minha situação financeira. E também, obviamente, se eu tenho todas as ferramentas que eu necessito ter para que eu possa me organizar. Ora, se eu não tenho a capacidade de olhar para as minhas contas bancárias e fazer contas matemáticas sobre elas, eu preciso olhar para isso com calma, porque falta alguma coisa sem a qual eu não vou conseguir atingir minha meta, encontrar meu objetivo de estar financeiramente organizado. Em seguida, como está a minha disciplina física, mental e material? Fazer exercícios físicos, dizem os médicos, faz bem para a cabeça. Mente sana em corpore sã. Isso é algo que a gente ouve há muito tempo, né? E isso é mais pura verdade. Quando tratamos o nosso corpo, quando olhamos para a nossa saúde, nós estamos a um passo de encontrar um certo equilíbrio mental. Isso é muito importante, porque se nós não temos uma disciplina em que nós cuidamos da saúde, que nós cuidamos da nossa mente, se nós não temos uma preocupação e um olhar para controlar, os maus pensamentos, aqueles agouros que aparecem e que a gente deixa tomar conta, se não somos capazes de tomar conta daquilo que nós temos, tratar com carinho das nossas coisas, com toda certeza isso vai atrapalhar bastante o nosso equilíbrio financeiro, porque vamos ter de gastar mais. Vamos ter que usar mais o nosso dinheiro para colocar as coisas em dia, quando por vezes basta um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de disciplina física, mental ou material. Em seguida, será que eu tenho uma estratégia para seguir? Saber o caminho por onde andar é fundamental. Se eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o caminho a seguir. E eu tenho que ter uma estratégia para isso. É muito importante que eu saiba, se eu quero chegar a um equilíbrio financeiro, eu tenho passos a seguir. E esses passos, eles são realizados por um caminho, por uma estrada, que é chamada a estratégia. Então a pergunta é, será que eu tenho uma estratégia para seguir? Será que eu tenho um plano e esse plano vai me levar para algum lado? Essa é a pergunta. Mas eu tenho prioridades? Gastar dinheiro é fácil. Basta tê-lo na carteira ou no cartão de crédito, não é? Mas será que eu tenho prioridades? Ou será que eu me deixo envolver pelas minhas emoções, pelos meus medos, pelas minhas ansiedades? Será que eu tenho prioridades para investir o dinheiro que tenho? Será que eu gasto com prioridades? Será que eu atendo às minhas necessidades ao mesmo nível que eu atendo os meus desejos? Será que a minha vontade não fala mais alto e eu acabo por desalinhar aquilo que é importante? Enfim, as metas têm que estar muito claras, sem o qual nós não vamos conseguir chegar em lado nenhum, mesmo com uma estratégia bem definida. Depois, com base nisso, há uma questão que é bastante interessante e que muita gente peca aqui. Fazer plano, muita gente faz, não é segredo nenhum. A gente faz plano todos os dias, a gente faz plano para as férias, a gente faz plano para o jantar de hoje à noite, a gente faz plano para o próximo final de semana, para receber os amigos. A gente até faz plano para chegar na nossa velhice e termos um certo equilíbrio, para podermos viver confortavelmente, sem preocupações. E eu costumo dizer que o Excel aceita tudo, né? O Excel, para quem não sabe, é uma folha de cálculo onde você coloca lá números e fórmulas e ele gera resultados. E ele aceita tudo. Qualquer coisa que eu colocar lá é uma fórmula, ele vai realizar a fórmula e vai me dar resultados que eu quero que ele dê. Mas a pergunta é a seguinte, será que meu plano é realizável? Será que aquilo que eu pretendo fazer, eu tenho capacidade, eu consigo fazer? Será que está ao meu alcance fazer? Todos os planos têm que ser simples, têm que ser mensuráveis, têm que ser atingíveis, têm que ser realizáveis no tempo, senão não é um plano, é um aeroplano. Então a ideia aqui é, será que o meu plano é realizável?
Muitas pessoas, e aqui há outras questões que não têm a ver com o nosso curso, mas que já há estudos sobre essa matéria, como por exemplo as questões das pessoas que precisam tratar obesidade, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de controlar o apetite, come muito, engorda muito, e há pessoas que entram em planos de emagrecimento que são absurdos. E a pessoa não consegue fazer. E isso gera uma frustração gigantesca e faz com que as pessoas caiam em descrédito. E na educação financeira funciona do mesmo jeito. Se um plano não é realizável, eu vou cair em descrédito. Portanto, é muito importante que os planos sejam feitos com pés e cabeça, de um modo simples e, ao mesmo tempo, de um modo atingível, para que eu possa observar os pequenos ganhos no meu dia a dia, que são ganhos que vão alimentar o meu sucesso, que vão me deixar com mais vontade de dar o passo seguinte. Então, o plano tem que ser realizável. E por último, e não menos importante, imaginando que eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito de vida, eu consigo olhar para mim e me colocar na frente das questões e não estar preocupado com o modismo, né? Eu estou organizado, me sinto bem mentalmente, tenho as matérias que preciso, eu tenho instrumentos, tenho ferramentas, eu tenho uma agenda organizada, a minha disciplina está a 100%, tenho estratégia, sei das prioridades e o plano é realizável. A pergunta é, eu sigo? Eu me acompanho? Eu me monitoro? Esta pergunta é uma pergunta também que tem que ser respondida. Então, na fase de diagnóstico, o que nós fazemos é responder a essas perguntas todas. Agora, como é que nós fazemos isso? Como que a forma de o fazer? É olhando para as nossas forças e para as nossas fraquezas. E com base nisso, aumentarmos, incrementarmos as nossas forças e trabalharmos as nossas fraquezas. Então, como é que a gente faz isso? É olhando para questões pessoais, e nas questões pessoais é simples assim. Nós temos receitas, que é todo o dinheiro que entra, e temos despesas. E a pergunta que nós temos que nos fazer é, a conta fecha? Ou será que eu ando fazendo gastos a mais que acabam me colocando numa situação de risco financeiro, inclusive? Ou acaba me colocando, por exemplo, em estado de dívida, ou no cartão de crédito, ou enfim, ou a dever pessoas para quem eu peço, enfim, essa é a pergunta, né? O diagnóstico tem que ser capaz de me dizer, olhando para as receitas, olhando para as despesas, olhando para aquilo que eu tenho como necessidade ou aquilo que eu tenho como desejo, se essa conta fecha. Depois, outro aspecto importantíssimo tem a ver com os casais. Uma grande parte das questões que têm a ver com o insucesso da gestão financeira familiar está nos casais. Porque todos os casais, todas as famílias, elas possuem necessidades e possuem sonhos. Isso é o pão nosso de cada dia. A pergunta é, nós temos planos em comum? Nós dialogamos? Nós temos metas comuns para atingir? Será que o caminho que nós trilhamos, nós enquanto casal, é o mesmo caminho? E com base nisso, nós conseguimos aquele equilíbrio tão desejado? E essa é a pergunta que deve ser feita para nós enquanto casal. Em suma, isto é a ideia que nós pretendemos desenvolver na formação, na parte do diagnóstico. Eu termino aqui agradecendo em meu nome e em nome da Mariana. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e espero que essa degustação tenha instigado a vontade de saber mais, porque nós contamos com vocês. Até já!